Boa noite, graça e paz, Igreja do Avivamento. Estamos mais uma vez aqui na live Vida e Paz, entrando no seu lar e ministrando a palavra de Deus para vocês. Receba hoje essa palavra. Quero falar sobre o bom pastor, Evangelho de João, capítulo 10, versos de 1 a 21. Trata sobre o bom pastor. E eu quero agradecer a tua audiência e dizer que hoje estamos orando pelo meu neto, o Tito, que nasceu quarta-feira e está pegando peso lá na incubadora e fazendo alguns exames que tem que fazer para estabelecer totalmente a bênção de Deus. Amém? Eu agradeço muito pela oração de cada um de vocês, pelo cuidado de vocês para conosco. Muito obrigado. Estou com muita saudade de vocês, de cada um de vocês. É bom ver aqueles rostinhos aqui, adorando a Deus, cultuando a Deus. É muito bom, principalmente as crianças. Criança é algo muito especial e estou com muita saudade mesmo. Tenho visto a foto de vocês no grupo da igreja e podemos orar nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor é o Deus que se manifestou numa espinheira, num pé de espinho a Moisés, ardendo como um fogo e falando através deste fogo. O Senhor é Deus que se manifesta, que se revela, que se deixa ser achado. E aprove o Senhor nos formar de uma substância informe, nos criar no ventre materno, designando todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda existia. Senhor, eu peço, suplico, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, a tua graça curadora, provedora, salvadora, Senhor, na vida de cada irmão, cada homem, cada mulher, nesse ministério, daqueles que estão ao alcance da nossa voz. Nós pedimos a tua intervenção, neste país, sobre a vida deste povo e das autoridades constituídas. Pedimos a tua intervenção na vida de cada pastor, cada líder, cada pastora que tu levantou, Senhor, neste Brasil, como ministros da tua palavra. Nós os abençoamos com todas as sortes de bênçãos espirituais. Faça, Senhor, desta palavra, Senhor, uma espada que penetre em cada coração que estiver ao nosso alcance nesta noite, falando sobre o bom pastor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Querido, abra a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 10, que fala sobre Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as portas, ouve a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam.
o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu, porque ouvis. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos aos cegos? Pai, nos ajude a receber esta palavra. Querido, quero falar sobre o bom pastor. Não há talvez um título de Cristo que tem feito abrasar tanto os pensamentos e a alma dos homens. Em todos esses séculos, o bom pastor. São 3 capítulos na Bíblia que fala sobre o pastor. O Salmo 23, Ezequiel 34, João 10, e também fala um pouco Jeremias 23, de 1 a 4, e Zacarias 11. Esse é um discurso de Jesus. Jesus, ele se manifesta como Cristo, o bom pastor, que foi nomeado divinamente em contraste com as autoridades constituídas da sua época. As autoridades religiosas, elas oprimiam o povo. E Jesus se manifesta como libertador do povo. Jesus age como libertador do povo, das opressões, das aflições que o povo vivia, pelas autoridades que pastoreavam todo o povo de Israel. Segundo, a influência maléfica daquelas autoridades e o dom de Cristo. O dom de Cristo é de vida abundante e saciadora. É o dom que saciava a sede. Por isso ele fala: todos aqueles que têm sede, venham a mim e beba. Todos aqueles que bebem de mim, do teu interior fluirão rios de águas vivas.
Então ele chega e fala, ele se manifesta com isso. E a manifestação daqueles pastores, daquelas autoridades religiosas de Israel, era um procedimento maligno de oprimir e destruir o povo. O terceiro, o regime daquele povo era um regime cruel e covarde, mas o de Cristo era o amor. O de Cristo é o amor. O amor em servir. Por isso que ele se coloca, aquele que quer ser respeitado, aquele que quer ser honrado, aquele que quer ser grande, então se humilha, sirva as pessoas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é para nos apropriar de nada, de ninguém. É para servir. É se tornar ministro, é ministrar, é servir a quem quer servir, ser servido. Esse é o Evangelho. O Evangelho é vida simples. O Evangelho não é os seus líderes, os que lideram pessoas, andar de carros caríssimos, ter iates. Não é construir o reino próprio, é construir o reino de Cristo. E o reino de Cristo é servir. É servir o quê? As boas novas, que curam. As boas novas, que libertam. As boas novas, que mudam a mente das pessoas, que constrói uma nova visão nas pessoas. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho que o Senhor Jesus nos mandou pregar, ensinar, que todos aqueles que aceitam e recebem o Evangelho de Cristo, quando esse Evangelho penetra dentro dele, manifesta uma metamorfose inexplicável naquele ser humano. Faz daquele ser humano um instrumento totalmente diferente do que ele era. Um ser totalmente diferente do que ele era. Porque é impossível o Evangelho de Cristo entrar dentro de nós e continuarmos a sermos impelidos, dominados pelas práticas humanistas, mundanas, satânicas, de morte, de destruição. É impossível quem recebe o Evangelho de Cristo ficar inerte, na mesma posição. Porque quando isto acontece é porque não receberam o Evangelho. Quando recebem o Evangelho, se tornam o ramo da grande oliveira, desse tronco chamado verdadeiro oliveira. Os verdadeiros filhos de Deus na época de Cristo estavam insatisfeitos com as autoridades judaicas. Eles estavam vivendo a opressão que vinha das autoridades judaicas, que só pensava nas benesses da função de líderes, entre aspas. Por isso que Jesus, ele fala assim, ó, no versículo 7, na verdade, ou em verdade, na verdade, Jesus prefaciou no livro de João 24 vezes, e ele indica, quando ele fala isto, ele indica a importância
desta palavra. E como ela é solene, ela é especial. Aquele que não entra pela porta das ovelhas, entra por outra porta, são ladrões e salteadores. Cristo, nos primeiros capítulos, não se compara a um pastor. Ele não se compara como um pastor, ele se compara como a porta, como a entrada daqueles que recebem a tua palavra e entra neste curral chamado Cristo e se alimenta dele. E quando se alimenta dele, sai. Ele usa uma alegoria tratando essas pessoas como um animal. Ele faz uma comparação de um animal chamado ovelha, que a ovelha é muito especial, pelo menos na Palestina. Ovelha não podia ser cuidada por qualquer pessoa. Para ser um pastor de ovelha, precisava ter pelas ovelhas o amor. Precisavam conhecer cada ovelha daquele rebanho. Precisavam ter um relacionamento entre o pastor e aqueles animais, aquelas ovelhas. Então eles passavam a ter uma intimidade, eles passavam a se conhecerem. E aí, esse pastor entregava a vida dele e às vezes passava alguns dias passeando, andando com eles, com aquele rebanho. Quando chegava de madrugada, eles iam para aqueles currais e entravam naqueles currais para se proteger de predadores. Mas o importante é que não entrava só um pastor com o seu rebanho, entrava vários pastores com os seus rebanhos. E aí, quando o dia começava a amanhecer, já era hora de levantar para procurar o pasto para as suas ovelhas. E aí, agora, como tirar? As ovelhas se misturaram. Ovelhas podem se misturar, mas cada ovelha conhece o teu aprisco, conhece o teu pastor. Então o pastor chegava na porta do aprisco e chamava pelas suas ovelhas. E elas ouviam a sua voz, e só as ovelhas daquele pastor é que saíam. E assim sucessivamente, cada pastor chamava pelas suas ovelhas. E só as ovelhas específicas daquele pastor é que saía do meio das outras. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Jesus se coloca como bom pastor, mas antes de se colocar como bom pastor, ele se coloca como a porta. Então, ele porta porque no aprisco, quem entra por ele, entra e encontra passagem, encontra proteção, encontra alimento, mas depois sai. Ele faz uma comparação ao seu Senado, ao Senado que ele falou que criaria para ele. Falou: Pedro, sobre esta pedra, quem tu revelaste, eu constituirei o meu Senado, a minha Assembleia, que na verdade era a sua eclesia, a sua igreja. Igreja não é um termo religioso, igreja é um termo reconhecido como Senado do rei. Os reis escolhiam um grupo de pessoas no dedo, pessoas com bom discernimento e um bom entendimento, e
ele colocava para aquele grupo, quando se reunia com eles, quando convocava eles, as suas ideias, que seriam boas para ele e para o povo. E aí, aqueles homens inteligentes, eles formavam regras, criavam regras que iam beneficiar o povo e também o rei. E aí, depois eles saíam para propagar aquelas regras que foram criadas em coinonia e em conveniência com o rei daquele reino. Aí eles saíam. Por isso a palavra eclesia é aqueles que se reúnem e que saem. Se reúnem e saem para propagar as boas novas daquele reino. E Cristo, quando forma a sua eclesia, o seu senado, é para isso, nos reunirmos e entrarmos em contato com Ele, buscarmos dele tudo o que precisamos e depois voltarmos para o horizontal e distribuir. Sair para distribuir. Isso é o evangelho que tem que ser pregado. Há um caminho, e ele fala assim, aquele que não entra pelo caminho das ovelhas, mas entra por outro lugar, por outra porta, por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Há um caminho indicado por Deus para o ministério. E há outro caminho indicado pelos homens, inventado pelos homens, criado pelos homens. Então o ministério, a palavra ministério, é aquele que vai ministrar, é aquele que vai servir. E só pode servir a Cristo aquele que entra pela porta das ovelhas. E aquele que entra por outro lugar, por outro caminho, esse é ladrão e salteador, esse é mercenário. Então, Paulo, por exemplo, ele dava muito fruto, porque ele entrou pelo caminho, pela porta correta, pelo caminho correto. Então, o seu ministério era um ministério amplo e frutífero. Está lá em Atos dos Apóstolos 13, verso 2. Agora, os filhos de Seva, ao contrário, falharam no ministério, porque eles tentaram exercer o ministério de expulsar demônios e não tinham este chamado, não foram chamados para este ofício, para esta função. E aí falharam, se deram mal. Está lá em Atos 19, 13 em diante. No curral das ovelhas, Jesus está falando do recinto sagrado do povo de Deus, aonde o povo de Deus se reúne para buscá-lo, para exaltá-lo, para adorá-lo. E aí tem que entrar pela porta. Quem é a porta desse recinto? O próprio Jesus te diz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí, porque ele considera, é normal você considerar uma pessoa pela natureza dela um animal. Você considera um homem corajoso como um leão. Você considera um homem robusto, forte, com muita força, como um boi. Você considera
um homem tolo, estúpido, como um burro. Isso não é natural? Não é uma figura que nós criamos? E Jesus considera o discípulo como ovelha. Por que ovelha? Porque ovelha, ela precisa de um cuidado muito especial. Por isso que Jesus falou, eis que vos envio como cordeiro. Pô, mas um cordeirinho no meio de lobos é um suicídio. É morte na certa. Mas todo cordeirinho, quando ele era pastoreado pelo bom pastor, nenhum predador se aproximava deles. Você tem o exemplo de Davi, que era um pastor das ovelhas do teu pai. E um dia o urso se levantou contra a ovelha, ele foi lá e dispersou e matou o urso. O leão se levantou contra a ovelha, ele foi lá e matou o leão, defendeu a ovelha. Então Jesus fala assim, eis que vos envio como cordeiro no meio de lobos. É algo assustador isso. Se você parar e parafrasear essa palavra de Jesus, tu vai pensar que ele é louco. Como que vai mandar ovelha para o meio de lobos? E neste mundo tenebroso que nós vivemos, nós estamos cercados de pragas, estamos cercados de peste, estamos cercados de predadores cruéis. Mas quando temos a proteção do bom pastor, tudo muda. A tranquilidade reina. Incrível é que as ovelhas, elas saíam de madrugada para pastar. E por que de madrugada? Porque de madrugada eles pegavam ainda a grama, o capim com orvalho. E eles comiam. E quando começava o sol esquentar, elas paravam de comer. E agora o pastor pegava elas e procurava um lugar de sombra, tranquila, porque a ovelha, para ruminar, ela precisa estar tranquila. E aí ele arrumava um lugar, talvez até lugar de sombra, e elas se acomodavam ali. Enquanto ele estava em pé ali, perto delas, elas ficavam tranquilas. Elas ruminavam tranquilo. Tudo que tinha comido, trazia a boca, mastigava e engolia de novo. E elas ruminavam tranquilo. Aí quando acabavam de ruminar, era a hora do pastor levar elas a beberem água. E ovelha tem algo especial. Ela não entra em água que tenha corrente. Águas agitadas, que têm correntezas, que elas não sabem nadar. Se ela entrar, a pele dela encharca, a lã dela encharca, elas ficam pesadas e morrem afogadas. Elas não entram. Então ela tem que ir em lugar onde as águas são tranquilas. Isso te fala alguma coisa do Salmo 23? Me leva às águas tranquilas. E quando ele chega no rio, que não tem lugar de águas tranquilas, o pastor descia aquele rio, ali na margem, ele cavava a ponto de fazer um lavozinho com águas tranquilas. É onde elas entravam. E quando eles estavam caminhando para
beber água. Muitas ovelhas desobedientes bebiam águas que encontravam no meio do caminho, onde o gado passava e urinava, e aí vinha chuva, chovia ali, ficava aquela poça de água contaminada. E ela bebia, e algumas delas, que ela sabia que não podia beber, mas algumas que bebiam, ficavam doentes e morriam. Esse é o bom pastor. Quando chegava a época do verão, o número de insetos triplicava, quadruplicava. Era muito inseto naquela pradaria. E aí o que o bom pastor fazia? Pegava o óleo de linhaça, colocava ervas aromáticas e criava um bálsamo. E com esse bálsamo ungia a cabeça das ovelhas. Por que ele tinha que fazer isto? Porque se não fizesse, quando não fazia isto, os insetos entravam pelas narinas das ovelhas, colocavam suas larvas, e isto crescia ali dentro e começava a perturbar aquela ovelha, a ponto da ovelha correr e meter a cabeça na pedra e morrer. Querido, você não está sozinho nesta terra. Você tem um pastor que cuida de você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele te escolheu, ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo eterno. E ele disse para o inferno: esse é meu. Esse homem me pertence, é minha propriedade. Essa mulher me pertence, é a minha propriedade. Ele é o meu sacerdote. Ele é a minha igreja. Ele é o meu povo. Ele é a menina dos meus olhos. Os meus olhos estão sobre ele. Então você tem um pastor. E que quando chega o tempo em que os insetos começam a voar, te assediar, para entrar dentro de você e matar você, ele unge a tua cabeça com óleo, com o bálsamo de Gileade. E aquilo se torna um repelente, que todo inseto que voa nas trevas, no fogo, na água, no vento, na terra, na mata, praia, pedra, lodo, formigueiro, encruzilhada, cemitério, terreiros de umbanda, quimbanda, candomblé, catimbó, bruxaria, feitiçaria, encantamento, é repelido por esse bálsamo que o Senhor Yeshua, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ungiu você, ungiu a tua cabeça. Você tem a cabeça ungida pelo óleo do Eterno. Você não é qualquer homem, qualquer mulher. Você não é qualquer pessoa. Você é ungido do Eterno. Isso significa que você é filho do óleo. E tem um pastor que cuida de você, que pastoreia você. Uma ovelha sem pastor é uma ovelha louca, insensata, se perde, não acha pasto para se alimentar e come
erva danosa e não encontra água, está sujeita a ser devorada por predadores de todos os lados. Querido, se firma a sua fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se entrega a Ele, se consagra a Ele, se preocupa em viver pela palavra dEle, se alimentar da palavra dEle, da existência dEle. Busque-o, clame-o, bate, porque a porta vai se abrir. Os ouvidos dele vão se abrir e vai te ouvir. E você será livre das aflições, das angústias. Simplesmente creia, confia, depende dele e obedeça a ele. Tudo irá mudar na sua vida. Hoje Deus me permitiu entrar na sua casa e ir até você para dizer: faça do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é a ressurreição, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que veio em carne e habitou em nosso meio e triunfou na cruz do Calvário. Faça dele Senhor, dono da sua vida. Se renda a Ele, se entrega a Ele, se apropria do sacrifício e do sangue dele na cruz do Calvário. Com este sangue, unge o teu leito, o teu travesseiro, a tua cabeça. Com este sangue, unja o teu lar, unja a tua família, unja o caminho aonde terás que passar, colocar os seus pés. E aonde você colocar os seus pés, determina que você está selando com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que você está tomando posse e expulsa todo cananeu, todo ferezeu, todo gigazeu, todo povo que você não consegue ver, mas que está ali como espírito da morte, da depressão, da doença, da enfermidade, da perturbação. Expulsa, ordena, toma posse deste território que é o teu lar, que é a tua família, que é o teu cônjuge, que é o teu filho, que é o teu pai, o teu irmão, o teu patrão, o teu vizinho. Não fique intimidado, não se sinta intimidado por quem quer que seja, mas se levanta como ovelha desse bom pastor e reina, governa de vitória em vitória. Governe de vitória em vitória. Abra a tua boca e confessa as promessas que Ele tem para você nesta terra, até o dia que Ele te chamar para estar com Ele. Declare, confessa. As tuas mãos têm poder, as tuas mãos são mãos santas. Você que faz os decretos, você que decreta decretos de vitória, de cura, de libertação, de salvação para você, para os seus entes queridos e para aqueles que te perseguem.
Não aceite que a tristeza te domine. Não aceite que os vícios te dominem. Não aceite que a imoralidade te domine, te escraviza. Não aceite que a depressão te domine. Não aceite que qualquer espírito que não procede de Deus em Cristo Jesus domine a tua vida, a tua mente, o teu corpo, a tua família, as tuas finanças. Declare e se imponha, ordena, e Deus fará você cantar o hino da vitória. Amém? Pai, eu peço a tua intervenção na vida dessas pessoas que estão ao alcance da nossa voz e desse vídeo, Pai, desta gravação, aonde eles estiverem. Eu entro no mundo espiritual deles agora, contra todo principado, toda potestade, todo espírito imundo que tem levado aflição, angústia, agonia, desejos desenfreados, sensualidade, ansiedade, perturbação. Eu amarro agora esses espíritos e os expulso dessas mentes, desses corpos, desses lares, dessas famílias, desses leitos agora, e os abençoo com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde. Quarta-feira estaremos fazendo outra live da Escola Bíblica Vida e Paz, terminando Fundamentos da Fé, como manter uma fé inabalável. Amém? E domingo, se Deus quiser, já estaremos aqui num culto, dia 26. Agora, eu peço que você é o idoso, tem alguma enfermidade no teu corpo, você está debilitado, você não vem. Amém? Mas os que podem e querem, sejam livres, creiam e marchem em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração. Deus te abençoe. Deu quanto tempo que eu não vi? 45 minutos?